Período composto por coordenação, orações coordenadas. Em um período composto por coordenação, a relação que se estabelece entre as orações é semântica, é uma relação de significação, uma relação de sentido. As orações estão simplesmente justapostas, coordenadas, não existindo subordinação sintática entre elas. As orações, quando estão coordenadas, quando fazem parte de um período composto por coordenação, são orações independentes. Se elas fossem separadas, transformadas em orações absolutas, aparecendo em períodos simples, que são aqueles períodos que apresentam apenas uma oração, essas orações continuariam com o sentido completo. Todos os elementos necessários para o entendimento das orações aparecem nelas. Por isso, não há uma dependência sintática, como é possível observar em um período composto por subordinação, assunto que será estudado em outro momento. No período composto por coordenação, então, observa-se a relação de sentido, a relação semântica que existe entre as orações. As orações que se relacionam pelo processo de coordenação denominam-se, são chamadas de orações coordenadas, podendo ser classificadas de duas formas: orações coordenadas assindéticas ou orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas assindéticas não são introduzidas por uma conjunção. Exemplo: chegou, trocou de roupa, saiu de novo. Temos nesse período 3 orações centradas nos verbos chegar, trocar e sair, por isso temos aqui um período composto, e as orações estão coordenadas. Se quisermos separar as orações, elas continuarão tendo sentido porque elas são independentes. Chegou, trocou de roupa, saiu de novo. A relação estabelecida entre as orações se dá por meio da vírgula. Não existe conjunção estabelecendo uma conexão, uma ligação entre as orações apresentadas. Por isso, as orações são chamadas de coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas já são introduzidas por uma conjunção. A palavra sindética tem a ver com síndeto, que quer dizer conjunção. Então, se a oração é coordenada sindética, é porque ela é introduzida por uma conjunção. É o mesmo período, chegou, trocou de roupa e saiu de novo. Aí a gente apresenta a diferença em função da conjunção ser introduzida entre as duas últimas orações. A última oração, então, será classificada como oração coordenada sindética, pela presença da conjunção. Classificação das orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com as conjunções coordenativas que aparecem no período. Nós temos, então, conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essas são as classificações para as conjunções coordenativas. Como as conjunções coordenativas são utilizadas, são empregadas nas orações coordenadas sindéticas, o nome da conjunção passa a ser o nome da oração. A questão mais importante é observar a relação de sentido introduzida por essas conjunções e, sabendo o valor semântico, a relação de sentido, o significado introduzido pela conjunção, saberemos o nome da conjunção e, consequentemente, o nome da oração. Oração coordenada aditiva, sindética aditiva. Estabelece uma relação de adição, soma, acréscimo entre as orações. Perceberemos então a relação de sentido, valor semântico de adição, soma, acréscimo. Por esse motivo, a oração vai ser chamada de coordenada aditiva. Algumas conjunções, e, nem, não só, mas também, não só como também. Exemplo: ele não estuda nem trabalha. Nós temos duas orações especificadas em relação aos verbos estudar e trabalhar. A conjunção nem introduz uma ideia de soma em relação à oração anterior. Nesse contexto, a pessoa não faz duas coisas, não estuda e não trabalha, não estuda nem trabalha.
Introduzida então pela conjunção nem, a oração nem trabalha é uma oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética adversativa. Estabelece uma relação de oposição, de ideias contrárias entre as orações. Quando a oração adversativa é introduzida, ela apresenta em relação à oração anterior uma ideia contrária. Aquilo que é esperado normalmente dentro do contexto acaba não acontecendo, por isso a ideia da oposição. Algumas conjunções, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são alguns exemplos de conjunções adversativas. Exemplo, ele correu bastante, mas não conseguiu pegar o ônibus. A pessoa deseja pegar o ônibus e corre. O esperado é que ela consiga alcançar o ônibus. Como o contrário nesse contexto aconteceu, a oração introduzida pelo mais é uma oração de caráter adversativo. A ideia apresentada, introduzida pela conjunção mais não conseguiu pegar o ônibus, é uma ideia contrária à oração apresentada anteriormente. A oração, então, mais não conseguiu pegar o ônibus, é uma oração coordenada adversativa, justamente pela conjunção apresentar o valor de oposição. Oração coordenada alternativa. Estabelece uma relação de alternância, escolha, opção, exclusão entre as orações. A ideia é perceber que quando eu escolho algo, eu acabo excluindo uma outra coisa. As ações podem também ser alternadas, quer dizer que elas não acontecem as duas ao mesmo tempo. Esses são os valores semânticos introduzidos pelas conjunções alternativas que classificarão as orações coordenadas alternativas. Exemplo, fale com calma ou saia da sala. Nós temos duas ações apresentadas e as duas não podem ser executadas ao mesmo tempo. Ou a pessoa vai falar com calma ou a pessoa terá de sair da sala. Há uma opção, há uma escolha, há uma exclusão observada dentro do período. Algumas conjunções, ou, que pode ser empregada sozinha, ou então as conjunções sendo usadas de forma repetida, ou, ora, quer, exemplos de algumas conjunções alternativas. Oração coordenada conclusiva. Estabelece uma relação de conclusão entre as orações. Nesse contexto, observaremos que aquilo que é esperado, aquilo que já é lógico, acontecerá. Por isso, a ideia de conclusão. Algumas conjunções, por isso, portanto, logo, e o pois, sendo usado depois do verbo, também pode ser uma conjunção conclusiva. Veremos essa questão mais à frente. Não saiu de casa mais cedo, por isso perdeu o ônibus. A conclusão, o esperado para ter perdido o ônibus, foi justamente a ideia de não ter saído mais cedo de casa. Então, nós temos uma expectativa criada, a pessoa precisa chegar a algum lugar e precisa pegar o ônibus, em função de não ter saído cedo de casa, como conclusão, essa pessoa acabou perdendo o ônibus. Por isso aí, a expressão conjuntiva, por isso, introduz uma oração de valor conclusivo, de ideia de conclusão. Por último, nós temos a oração coordenada explicativa, oração coordenada sindética explicativa. Ela estabelece uma relação de explicação, de justificativa entre as orações. Nessa estrutura, observaremos a informação sendo apresentada apenas para justificar algo que foi dito anteriormente, para explicar, para ampliar o significado da informação apresentada anteriormente. Algumas conjunções, porque, que e o pois, sendo usado antes do verbo. Exemplo, volte logo, porque preciso de você. Quando dizemos a alguém volte logo, não há uma certeza de que a pessoa atenderá o nosso pedido. Mas, ao introduzir a informação seguinte, porque preciso de você, fica explícita apenas uma explicação, uma justificativa
para a informação apresentada anteriormente. Essa oração de caráter explicativo ou com função de justificativa, ela não compromete, ela não gera nenhuma alteração na oração apresentada anteriormente. Ela só tem mesmo o caráter de explicação. Aqui nós temos um esquema, um mapa conceitual ou um mapa mental, que apresenta as conjunções coordenativas, a classificação das conjunções coordenativas, que consequentemente darão nome às orações coordenadas em função da conjunção empregada. Falei isso anteriormente. Em função da conjunção empregada, o período acaba tendo determinada oração. Então, nós temos aí as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, os respectivos valores semânticos, as ideias de significado apresentadas abaixo e os exemplos das conjunções apenas numa forma de sintetizar, de resumir o que foi apresentado em relação às orações coordenadas. Lembrem-se de que os valores observados entre as orações estão diretamente relacionados às conjunções coordenativas que foram empregadas e, em função do nome da conjunção coordenativa, a oração coordenada receberá o seu nome. Fixação do conteúdo. Nós temos aqui algumas orações e, em função da conjunção que está destacada, analisaremos o valor semântico e, consequentemente, saberemos o nome da oração. O rapaz trabalha de dia e estuda à noite, a conjunção é a conjunção e, que introduz uma ideia de soma, de acréscimo, porque nesse contexto o rapaz faz duas coisas. A conjunção é aditiva, tem valor de adição de soma, nossa oração também é uma oração coordenada aditiva. Número 2, ele ligou, porém não deixou recado. A expectativa de alguém que liga e não encontra a pessoa com quem deseja falar é que essa pessoa deixe recado. Como o contrário aconteceu, uma ideia de oposição é observada, porém estabelece então uma relação de sentido de oposição e introduz uma oração adversativa. No item 3, temos novamente a conjunção ou, estabelecendo ideia de alternância ou de escolha ou de exclusão entre as duas orações. Converse com calma ou retire-se da sala. Não é possível para alguém realizar as duas ações. Ou alguém vai conversar com calma ou vai se retirar da sala. A conjunção tem valor de opção ou escolha e introduz uma oração alternativa. Número 4, não saia de casa, pois quero falar com você. Não saia de casa é uma solicitação, é um pedido, não necessariamente atendido pela pessoa a quem nos dirigimos, mas o pois introduz uma informação que é apenas uma justificativa, uma explicação. Diz o motivo pelo qual você pediu para alguém não sair de casa. O pois antes do verbo, observem que aparece antes do verbo quero, tem valor nesse contexto de explicação. A oração introduzida por ele, pois quero falar com você, é uma oração coordenada explicativa. No item 5, o jovem estudou muito, será, pois, aprovado. Nós temos uma relação que observa o que é lógico acontecendo, o que é esperado acontecendo. Se o jovem estudou muito, o lógico, o esperado é que ele seja aprovado. A oração, então, introduzida pela conjunção pois, agora tem valor conclusivo. Observem que o pois aparece depois do verbo será. Dependendo da localização do pois, ele pode ser explicativo, como no item 4, ou ele pode ser conclusivo, como no item 5. Observem a ideia no item 5 de uma informação sendo aquilo que já era esperado em função do contexto. Item 6, ele não só canta, como também toca. A expressão não só como também introduz neste período uma relação de soma, acréscimo. A pessoa faz duas coisas, ele canta e toca violão. A ideia do não só, mas
como mas também ou como também, servem justamente para introduzir uma ideia de adição. Por isso, a oração deve ser classificada como coordenada aditiva. Item 7, telefone-me porque preciso dizer-lhe algo importante. Novamente, temos aqui um pedido, telefone-me, não necessariamente atendido pela pessoa a quem nos dirigimos, mas apresentamos uma justificativa ou uma explicação para aquilo que foi dito por nós, porque preciso dizer-lhe algo importante. A conjunção porque é explicativa, introduz uma ideia de explicação e a minha oração introduzida por ela será classificada como coordenada explicativa. Número 8, no Rio ora faz frio, ora calor. Temos aqui nitidamente uma ideia de alternância, já que fazer frio e calor ao mesmo tempo não é possível. Ora faz frio, ora faz calor, alternam-se essas duas experiências, essas duas sensações em relação ao que acontece no rio. Então, a conjunção ora-ora repetida é a alternativa e a oração introduzida por ela, coordenada alternativa. Número 9, saiu antes do engarrafamento, por isso não chegará atrasado. O por isso introduz uma informação que é lógica, que é esperada, acaba acontecendo, por isso a ideia é de conclusão. No lugar do por isso, poderíamos, por exemplo, colocar a palavra portanto, que manteria o sentido da oração por ter o mesmo valor. Número 10, ela se indignou com o fato, porém manteve a calma. O esperado é que alguém se indignando com algo perca a calma, perca a cabeça, e nesse contexto aconteceu justamente o contrário. A conjunção porém introduz então uma informação de caráter adversativo, a ideia contrária, oposta. Porém, é uma conjunção adversativa e a oração introduzida por ela, porém manteve a calma, é uma oração coordenada adversativa. Número 11, ele pediu demissão, portanto estamos sem chefe. Nós temos um chefe, ele pediu demissão. O lógico, o esperado nesse contexto é que fiquemos sem chefe. Portanto, é uma conjunção conclusiva e introduz uma oração coordenada conclusiva. A ideia é de conclusão estabelecida entre essas duas orações. Por último, temos a frase não fume que o cigarro mata. Novamente, há uma orientação, um pedido, um conselho. Não fume, não necessariamente será atendido pela pessoa a quem nos dirigimos, mas é apresentada logo depois uma justificativa ou uma explicação para fundamentar o pedido, a solicitação que foi feito anteriormente. Temos então uma conjunção explicativa, que indica a ideia de explicação. A nossa oração, então, que o cigarro mata, é uma oração coordenada explicativa.